Agora são 8 horas e 12 minutos. O Instituto Vladimir Herzog realiza o segundo encontro do projeto Territórios da Memória, agora na Comunidade Cultural Quilombaque, em Perus. E para falar a respeito desse assunto e também de outros temas, temos aqui nos estúdios da Rádio Brasil Atual Lucas Paolo Vilauta, ele que é coordenador da área de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog. Bom dia, Lucas. Bom dia, Glauco. Bom dia, Nama. Bom dia a todos os ouvintes e ouvintes da Rádio Brasil Atual. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Prazer é nosso. Lucas, antes da gente entrar nessa pauta, a gente está fazendo hoje, 40 anos da Lei da Anistia, e eu queria que você comentasse a respeito da importância da Lei da Anistia, a importância dessa data justamente nesse contexto que a gente tem hoje no Brasil, de um certo revisionismo e até mesmo de uma louvação do que foi a ditadura civil-militar. Perfeito, Glauco. Hoje a gente está completando 40 anos, na data presente de hoje da Lei de Anistia, e a gente sempre fala no Instituto Vladimir Herzog, a gente sempre fala nas nossas ações. O Rogério Sotile, que é nosso diretor executivo, insiste muito em falar que se a gente tem impunidade nesse país é porque a gente nunca reviu os crimes, assassinatos, torturas, perseguições, todas as barbaridades que foram cometidas durante a ditadura. E a Lei de Anistia é esse marco. A Lei de Anistia impediu que houvesse qualquer julgamento, qualquer punição a qualquer responsável por práticas absolutamente desumanas, Os entendimentos internacionais falam que justamente não é possível anistiar crimes contra a humanidade, crimes como tortura. E aqui no país a gente teve torturadores que torturaram pessoas na frente dos filhos, que fizeram as barbaridades que a gente conhece dessa história, e nunca foram punidas porque houve um entendimento que a Lei de Anistia aplicava uma anistia irrestrita, geral, e que esses crimes também estavam incluídos nessa anistia. Então a gente no Instituto Vladimir Herzog, a gente defende que é preciso rever a Lei de Anistia porque ela ainda é um marco central de impunidade nesse país. Se a gente tem uma cultura de violência nesse país que nunca fez um processo que a gente chama de justiça de transição, ou seja, da reparação da condição para as vítimas de processos de violações de direitos humanos, para que essas pessoas possam refazer suas vidas. Se a gente nunca teve isso na saída da escravidão, se a gente nunca teve isso com toda uma cultura de violência histórica no nosso país, isso também não aconteceu na ditadura e por causa disso a gente vive essa cultura de impunidade até hoje. Se a gente pensar que a polícia militar ela foi formada a partir das forças de segurança que existiam antes, em 67, na ditadura, o que acontece? Essa polícia se sentiu autorizada a continuar praticando os crimes que parte desses agentes da polícia e do exército praticaram durante a ditadura, se sentiu autorizada a continuar praticando hoje. E a gente vê, se a gente tem alguns governos hoje, não só o presidente da República, mas a gente tem o governador do Rio, que autoriza, o governador de São Paulo, que endossa ações policiais de execução sumária. Se a gente tem a polícia se sentindo autorizada a fazer isso, é porque a gente tem um histórico de impunidade no país. A gente tem um histórico de violência que nunca é feito justiça sobre essa violência. Hoje, 40 anos depois, é importante a gente lembrar dessa data e lembrar que tem uma coisa que sempre, conversando com a minha companheira, ela sempre fala, se o Bolsonaro tirasse o mandato dele, no dia em que ele fez uma apologia a um torturador na votação do impeachment, a história desse país seria diferente. Não porque o Bolsonaro provavelmente não teria se tornado presidente, mas é porque a gente tem um histórico de tolerância com coisas que são intoleráveis. E a Lei de Anistia é um marco dessa tolerância com coisas intoleráveis. Então hoje, 40 anos depois, a gente no Instituto Vladimir Herzog, em cada uma das ações que a gente faz, e muitas pessoas estão olhando para isso. Está tendo ações lá que o pessoal do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, o CAF, está fazendo também para lembrar esse marco. Na sexta-feira vai ter no Núcleo de Direitos Humanos da PUC do Rio. A gente está sempre falando que a gente precisa fazer isso. Quando a gente fala nunca mais, primeiro a gente precisa começar revisando esses crimes, revisando esse monte de atrocidades que ocorreram não só na ditadura e que nunca foi feita justiça com relação a isso. Em relação a esse ponto que você toca, Lucas, do voto do então deputado Jair Bolsonaro naquele dia, ele não só celebrou o torturador, como celebrou a tortura, porque existem os negacionistas que dizem que não, na ditadura militar não teve tortura, tal. Não, mas ali ele reconhece que o Ustra é torturador e ele está celebrando a tortura sofrida pela presidenta Dilma Rousseff. E naquela época ali, a imprensa estrangeira repercutiu mais do que os veículos da mídia tradicional aqui. Esse voto só repercutiu, na verdade, nos veículos da mídia independente e da mídia
seria do campo progressista. Então essa tolerância que você afirma é realmente algo muito grave, porque esse tipo de comportamento não pode ser tolerado. Exatamente. É exatamente esse marco de tolerância que muitas vezes os grandes meios têm, na verdade a maior parte. Se está acontecendo o que está acontecendo no país hoje, é porque os meios ainda não entendem que a gente está numa ditadura miliciana, né? Que o nosso querido Zé Luiz Del Ruio falou em evento do Territórios da Memória no dia lá na ocupação 9 de julho. A gente não está numa ditadura militar, a gente está numa ditadura miliciana, o que é muito pior, porque a ditadura militar, ela tinha regras, ela tinha, se você pensar em 79, por que a lei de anistia vem? Porque existe um direcionamento que já estava sendo dado pelo Geisel, foi dado pelo Figueiredo, de que era preciso abrandar a coisa. A coisa estava, desde o assassinato do Vladimir Herzog, Manuel Fiel Filho e todos os outros assassinatos que impactaram a mídia, estava pegando mal a coisa, estava ficando ruim. Era preciso parar os porões da ditadura. Então a lei de anistia vem nesse momento, mas você vê que você tem hierarquia militar, você tem ordem no governo militar. O que acontece no governo miliciano? Ele é um governo que, a princípio, ele respeita as instituições, atacando todo momento as instituições, atacando todo momento a ordem e a hierarquia que deveria ter. Então é isso, a gente está vivendo um governo que vai desrespeitar a lei e que vai fazer coisas intoleráveis. Se a gente não tiver os setores que são fortes para denunciar isso, que a gente já está num governo intolerável, a gente vai ter cada vez mais barbaridades. Tá certo, Lucas. Agora a gente vai falar do projeto Territórios da Memória. Lembrando que já está aqui na ponta da linha conosco também pelo Skype a Fernanda Nascimento, que é coordenadora do Centro de Defesa de Direitos Humanos, Carlos Alberto Pazini. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Eu gostaria de agradecer ao Instituto Vladimir Herzog feito a ponte por ter desenvolvido esse trabalho importante de fortalecimento da memória, de luta por defesas nos diferentes territórios aí da macrometrópole de São Paulo. Agradecer meus companheiros que constroem o Centro de Defesa junto comigo, a Mariana Limeira, o Anderson Almeida, a Cleiton Ferreira, a Amanda Victório. Bom, eu gostaria de falar um pouco, acho que é importante para a gente compreender as atividades de Territórios da Memória, que vai acontecer agora dia 31, a partir das 11h30, lá na Comunidade Cultural Quilombaque, em Peru, em frente à estação de trem na Travessa Cangaratiba. É importante a gente remontar qual que é o processo, o que é o centro, qual que é o seu papel e qual é o seu histórico. O Centro de Defesa de Direitos Humanos Carlos Alberto Pazini foi fundado em 1980 pelo Dr. Mário de Carvalho de Jesus, que foi o advogado que atuou na defesa dos trabalhadores da fábrica de cimento, onde originou-se o movimento Queixada, que liderou a maior greve da história, até um momento conhecido, que levou 7 anos de luta. Fernanda, desculpa te interromper, é porque o áudio aqui está chegando bem ruim para a gente, então a gente vai fazer um contato telefônico com você e pedir para você repetir esse trecho aqui que não ficou claro aqui pro ouvinte, pro telespectador do Jornal Brasil Atual. Então a gente vai refazer essa ligação agora, tudo bem? Tá bom. Então vamos lá. Lucas, queria que você explicasse então a questão do que é o projeto Territórios da Memória de uma forma geral e quais os objetivos dele. Glauco, a gente estava escutando um pouco a Fernanda, a ligação estava ruim, mas a Fernanda estava contando do Centro de Defesa de Direitos Humanos Carlos Pazini, né, lá de Perus, e o projeto Territórios da Memória, ele propõe justamente construir encontros entre pessoas, lugares e narrativas que contem a memória dos territórios de São Paulo, e principalmente memórias de territórios esquecidos ou normalmente que não foram incorporados nas narrativas tradicionais. Então, quando a gente conhece, e o projeto parte da Vala de Perus, da Vala clandestina, que foi aberta em 1990, hoje as ossadas de Perus estão sendo trabalhadas e analisadas no CAAF, no Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, pelo Grupo de Trabalho Perus.
a gente selecionou 5 articuladores nos territórios, nas macro-regiões de São Paulo, para levarem multiplicadores para o CAAF, para conhecer o trabalho que é feito com essas ossadas, como um espaço de memória, para depois essas pessoas que conheceram esse trabalho de memória que é feito, realizarem atividades de memória nos seus territórios. E aí, conectando com isso, o que a Nanda vai contar para a gente é um dos encontros que está sendo construído para esse sábado e que tem o intuito justamente de fortalecer outras narrativas de memória, por exemplo, sobre Perus. Muitas pessoas conhecem, ou ainda poucas pessoas conhecem, mas já é conhecida a história de Perus pelo cemitério de Perus, pela vala que foi descoberta. Mas o que se conhece, por exemplo, sobre a greve dos Queixadas, a maior greve que existiu no mundo, né? Então a Nanda estava contando para a gente, por exemplo, como nasceu o centro, ligado à greve, ligado a toda essa história de luta. O projeto Territórios da Memória tem justamente esse intuito, fazer com que outras narrativas, outras histórias e outras pessoas possam contar sobre a memória dos seus territórios. Porque a gente tem um entendimento também, quando a gente fala de lei de anistia, a gente fala que teve uma tolerância com o intolerável. A gente demorou 30 anos para fazer uma comissão, mais de 30 anos para fazer uma comissão da verdade, né, que pudesse contar uma parte dessa história. Né? Quantas outras pessoas não foram deixadas de lado? A gente fala de 467 mortos desaparecidos políticos, mas a gente dificilmente fala dos milhares de indígenas que foram assassinados. A gente no portal do Portal Memórias da Ditadura, do Instituto, a gente tem um texto que fala das periferias e favelas, como a gente teve milhares de pessoas que foram despejadas das favelas durante a ditadura e provavelmente assassinadas. A gente sabe como era a força de repressão. E essas histórias não estão sendo contadas. Então, o Territórios da Memória, ele propõe a gente realizar atividades formativas, encontros culturais, que a gente possa ouvir outras narrativas de memória, ouvir outras pessoas. Né? Se a gente está num momento de revisionismo histórico, eu acredito que a gente está num momento também de construção da memória sobre as violências desse país, e é fundamental isso que a gente está tentando fazer, com que cada vez mais outras narrativas que não tiveram espaço possam ter espaço. Nesse sentido que é fundamental esse projeto. Tá certo, Lucas. E agora a gente volta a fazer o contato aqui com a Fernanda Nascimento por telefone. Fernanda, então fala pra gente das atividades desse sábado. Legal. Então, sábado, lá na Comunidade Cultural Quilombaque, em Perus, que é um centro cultural que existe aqui há 14 anos aqui na Noroeste, trabalha na defesa por direitos através da cultura, né, como estratégia de enfrentamento. Vai estar rolando uma programação construída em parceria com diferentes grupos e movimentos oriundos das lutas sociais, como o Centro de Defesa, Carlos Alberto Pazini, o MNU, que é o Movimento Negro Unificado, a Nova Frente Negra Brasileira, o Instituto Vladimir Herzog, que é quem está propondo e encabeçando essa atividade, fomentando ações que fortaleçam a preservação da memória como patrimônio histórico e material. Biblioteca Padre Anchieta e diversos coletivos da região. A partir da meio-dia vai estar rolando uma exposição da artista Cris Sango, que trata de elementos de identidade e resistência. Vai estar rolando um painel com todos esses coletivos, tratando da contextualização das diferentes narrativas de luta no território, entendendo que a Noroeste hoje ela é uma das regiões periféricas da macrometrópole de São Paulo que mais carrega os índices de vulnerabilidade, né? Então, remontando aí, como o Lucas disse, desde 1500, pensando no fortalecimento das narrativas, a gente está em território guarani, né? Ali aos pés do Pico do Jaraguá existe a aldeia Mibia, que é uma aldeia do grupo indígena Guarani. Desde o processo de exploração do minério até a construção da primeira fábrica de cimento do país, que é a Fábrica de Cimento Perus, responsável por construir as principais capitais pós-modernas do Brasil, onde houve, né, todo esse processo, essa importância da luta dos trabalhadores, que foi modelo de referência para a luta dos trabalhadores no mundo como um todo. Também muito fortalecido pelo Dr. Mário de Carvalho, que é o fundador do Centro de Defesa que hoje eu atuo e contribuo junto com outras pessoas. Dentro desse território existem vários elementos de luta que são importantes a gente remontar.
Também um dos elementos mais importantes que trazem essa narrativa de luta e defesa por direito está muito intrínseco à história da vala, do cemitério clandestino, que foi descoberto nos anos 90, onde, né, foram encontrados remanescentes de pessoas, seres humanos, que foram depositados lá de maneira que até hoje não houve assim, um processo de identificação de fato como cada pessoa foi parar ali. Então, são vítimas de violência do Estado, vítimas da violência de Estado, que depois de um longo processo que aí, após a entrada do CAAF, a institucionalização, na verdade, do CAAF em parceria com a Universidade Federal de São Paulo, passou a ser identificado e ser desenvolvido um processo muito único, né, e inovador de pesquisa e a antropologia forense, onde a gente traz essa narrativa de compreender todo esse processo, essa história, como um patrimônio histórico e material de uma memória que precisa ser preservada para que ela não venha a se repetir. Então, contextualizando todos esses elementos, o Centro de Defesa ele atua muito nesse sentido, da gente, além de acolher e encaminhar denúncias de violação de direito, uma das principais formas de atuação que a gente encontrou é atuar na educação não formal para direitos humanos, entendendo que a memória é um direito, né? A memória, a verdade, ela é um direito que ela precisa ser preservada, as pessoas precisam se apropriar dessa memória, preservar essa memória, essa história, para que no futuro, né, no momento presente, não se repitam o que a gente tem visto nessa perpetuação de discursos de ódio, discurso fascista, enfim, que acaba perpetuando e consolidando esse plano de genocídio que a gente vê estruturado no Brasil, né, que vai remontar desde 1500 até aqui. Então, esse trabalho desenvolvido em parceria com o Instituto Vladimir Herzog, ele visa fortalecer as diferentes narrativas de direitos humanos no território, preservar essa memória, trazer essa história, essa memória da vala como um marco importante no que diz respeito à violência, o que remonta essa cultura da violência que a gente vive hoje instaurada no país, e o Instituto tem sido muito fundamental nisso, fortalecido bastante isso. E também no dia 31 vai ser a continuidade de um trabalho que a gente desenvolve, que é a formação em direitos humanos, que é uma formação, a terceira formação em direitos humanos, né? Desde 2015 a gente tem trabalhado nesse processo de educação não formal para direitos humanos, desenvolvendo essa formação onde a gente discute alguns eixos prioritários, uma formação com uma carga horária de 40 horas totais. Então, na formação a gente traz um panorama crítico dos fundamentos da história dos direitos humanos como um todo. A gente fala sobre prisão e encarceramento em massa e como que isso se relaciona com a questão da guerra às drogas e o genocídio do povo do negro no Brasil. A gente fala sobre direitos dos povos indigenistas, povos quilombolas e a luta pela terra, a pauta LGBT, resistências e retrocessos. A gente fala sobre violência de gênero, doméstica, obstétrica, tendo em mente o recorte, né? A interseccionalidade entre gênero, classe e raça e diferentes infâncias e adolescências na periferia. E é um curso totalmente gratuito, as inscrições estão abertas até sexta-feira. A gente conseguiu integrar diversas ações aí, tanto esse projeto que é desenvolvido como que é o Territórios da Memória, que é o que vai se iniciar agora, vai acontecer no dia 31, das 11h30 até as 8 da noite, lá na Comunidade Cultural Quilombá, que está rolando em várias regiões, né, de São Paulo, em 5 regiões, na verdade. Essa vai ser a edição da Noroeste, e a integração com essa formação que vai começar também no mesmo dia, então vai ser a nossa aula inaugural. A formação vai até dia 7/12. A gente vai estar fazendo um modelo itinerante esse ano, então ele vai rolar por toda a Noroeste. A gente vai até a aldeia Guarani, no Jaraguá,
vamos até a sede da Amparar, que é uma associação que atua contra o encarceramento em massa, formada e fundada por mães do cárcere, mães de jovens e adolescentes que estão vivendo esse processo do encarceramento no Brasil. E as aulas também vão estar acontecendo no município de Francisco Morato, na Secretaria de Desenvolvimento Social e na Casa de Cultura Marielle Franco, em Franco da Rocha. Então, a ideia, para além da gente transmitir, para além da gente desenvolver esse diálogo sobre direitos humanos, é a gente construir condição, espaços para que as pessoas se conectem, para que diferentes agentes do território, indivíduos, coletivos, pessoas em geral, elas se conectem em torno e se debrucem em torno dessas questões que a gente julga tão importante. Então, é isso. Gostaria de agradecer esse momento de poder falar um pouco sobre esses temas. Gostaria também de dizer que o Centro Carlos Alberto Pazini está aberto ao diálogo, agradecer à Comunidade Cultural Quilombaque, o Instituto Vladimir Herzog, o Movimento Negro Unificado, a Nova Frente Negra Brasileira, a Biblioteca Padre Anchieta, o Coletivo Salve Quebrado, a Fofão Rock Bar e todos os coletivos da Noroeste que estão desenvolvendo esse projeto com a gente, fortalecendo para que isso seja um trabalho que, mais do que falar sobre temas que a gente julga importante, ele trate dessa narrativa no sentido de preservar e fortalecer a luta por direitos humanos como um todo, né? Tendo em mente o território, as identidades que a gente carrega nesse território, né? A gente costuma dizer no movimento que toda essa região da Noroeste é território indígena, é território guarani, né? Foram eles que chegaram aqui primeiro. Então, se a gente for falar sobre genocídio, se a gente for falar de violação de direito e de luta por direito, o momento primordial, o primeiro momento dessa história vai começar na luta indigenista. Então, eu acho importante a gente ter isso incorporado em diferentes formas de educação, de cultura, para que haja essa preservação e que histórias como a que aconteceu em 1964 não venham a se repetir, nem a serem fortalecidas aí pelo que a gente vê hoje sendo desenvolvido. Tá certo, Fernanda. A gente que agradece a sua participação aqui, é importante mesmo, né, Lucas? A gente ter esse resgate da memória do que aconteceu ali, mas também da memória da resistência, das lutas, ainda mais nesse contexto atual. Exatamente, essa é a proposta do Territórios da Memória e a gente vai continuar com as ações. Esse final de semana a gente tem em Perus, no dia 8 a gente vai ter no Parque Regina, lá no Jardim Ibirapuera, no dia 14 na Ocupação Emilino Matarazzo, lá na Zona Leste, no dia 21 no Ponto de Economia Solidária, no Butantã. E essas são algumas das ações que a gente vem fazendo no Territórios da Memória para valorizar espaços, narrativas e pessoas que contam e constroem outra memória. Eu acho que nesse dia em que completam 40 anos da Lei de Anistia, é importante lembrar que a gente só resiste à injustiça, à violência, com uma cultura de memória que valorize ações que construam cultura de paz, uma cultura de direitos humanos. Então, o Territórios da Memória tem essa função, inclusive, de a gente poder escutar e promover essas narrativas, né? A gente também vai lançar em outubro uma websérie que está sendo feita pelo Alma Preta, que vai contar essas histórias desses territórios, vai contar a história da Vala de Perus, de uma outra ótica, conhecendo um pouco mais o trabalho que está sendo feito. E acho que é importante a gente falar também que esses trabalhos só são possíveis porque tem muita gente participando. Então, o Territórios da Memória está sendo construído com uma metodologia de formação pela equipe da Entremeios, que é parceira do Instituto Vladimir Herzog, e esse projeto só está acontecendo por causa de uma parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, que ocorre por meio de um apoio do mandato do vereador Eduardo Suplicy. É cada vez mais importante a gente falar isso. Às vezes a gente fica com receio de falar de quem nos apoia, e é importante a gente olhar para os políticos que têm um olhar sensível para a necessidade que a gente tem de construir projetos, de construir ações, de construir educação e cultura, e lembrar esses políticos que eles estão apoiando a gente também, lembrar essas pessoas todas que estão nos apoiando, né?
Tá certo, Lucas. Muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Brasil Atual. Conversamos aqui com Lucas Paulo Vilauta, ele que é coordenador da área de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog, e também por telefone com a Fernanda Nascimento, coordenadora do Centro de Defesa de Direitos Humanos, Carlos Alberto Pazini.